Natal do Senhor, liturgia da noite do nascimento de Jesus. Liturgia para 24 de dezembro de 23, com o tema Natal. Nasceu hoje o Salvador. Irmãos e irmãs, ajude com que essas leituras e essas reflexões cheguem a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. A primeira leitura de Isaías, capítulo 9, de 1 a 6. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigos do seu opressor foram destruídos. A bota do guerreiro e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Irmãos e irmãs, o profeta vem renovar as esperanças do povo na realização da promessa. A realidade de opressão e morte será transformada em uma nova ordem. Deus enviou um menino com a missão de resgatar o direito e a justiça. Ele é conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno e é príncipe da paz. Ele é vida de Deus para a vida de seu povo. Na segunda leitura da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Irmãos e irmãs, nessa leitura somos chamados uma vivência cristã autêntica e comprometida. O que deve nos mover é o amor, a graça de Deus que foi oferecida a todas as pessoas. Nós somos chamados a renunciar a toda forma de hostilidade, de orgulho, de prepotência e chamados a lutar por justiça, solidariedade e compaixão. Enfim, por uma vida nova em Cristo. Deus nos salva por causa da sua misericórdia, presente em nós pelo Espírito Santo, que recebemos no batismo, sinal de vida nova em Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 14. Naqueles dias, um decreto de César Augusto, obrigava o recenseamento de todos que estavam sob o domínio do Império Romano. Cada um deveria alistar-se na sua própria cidade. José foi de Nazaré para Belém com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ali se cumpriram os dias, ela deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e deitando numa manjedoura, porque não havia lugares para eles na estalagem. Os pastores, na vigília da noite, cuidavam do rebanho. O anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor cercou de resplendor. Não tenhais medo, trago uma grande notícia. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Irmãos e irmãs, José e Maria tiveram uma viagem muito difícil, pois estavam nos dias do nascimento. Em Belém não há lugar para eles. O menino foi enrolado em panos, como acontece com a maioria das crianças pobres. Sua primeira cama é uma cocheira improvisada. A primeira visita é de pastores que não era bem visto pelos chefes da religião judaica. Jesus nasce na periferia da vida religiosa e política de sua época. O nascimento de Jesus é um recado muito claro para a humanidade de todas as épocas. Cuidado! Deus continua a nascer na periferia da vida para a sua conversão. Deus continua a ser rejeitado pelas autoridades religiosas que fazem a escolha de rejeitar os que estão fora do centro de decisão. O nascimento de Jesus nos revela que devemos agir com mais humanidade, com mais simplicidade
e não desprezando os que vivem na pobreza ou na situação de miséria. A misericórdia de Deus não está fundamentada no poder político e religioso, não está fundamentada nas forças das armas, do dinheiro, e nem nas propagandas publicitárias, e nem nas propriedades. A misericórdia de Deus está fundamentada na acolhida, na partilha, na prática do direito e da justiça. Deus vem ao encontro da humanidade nas situações de dores e sofrimentos, nas situações de abandono e nas realidades fragilizadas pela doença e pela fome. O Senhor vem no silêncio e na ternura de um menino nascido na pobreza. Esta realidade de Deus, um Deus humano que assume a humanidade, é experimentada pelos pastores, que são os primeiros a visitar o recém-nascido. A primeira visita vem de um grupo que era rejeitado pela religião judaica. Eles tinham rebanho, mas não tinham pastagens. E era um grupo errante de pastagens em pastagens. Eram considerados pecadores, mas são os primeiros a exercer a graça da visita. O que vale não é a condição social, mas a prática do amor e da solidariedade. Os pastores são os primeiros missionários do Senhor. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.